Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia com Propósito, nosso encontro matinal todos os dias, de segunda a sexta, às 6h01 da manhã. Que alegria saber que você está aqui comigo, disposto a ativar o teu espírito, a se conectar com Deus logo cedo, dedicar suas primeiras horas do dia. Você também que está assistindo e vai assistir em outro horário, não tem problema também. Que bom saber que você está aqui também interessado em saber das coisas do reino, em aprender mais de Deus, conhecer mais da pessoa de Deus. Não tem coisa mais inteligente do que ter uma vida espiritual ativa. Isso vai trazer benefícios para todas as áreas da sua vida, eu te garanto. Nós estamos essa semana falando de um assunto importantíssimo: fé, alegria, esperança, amor. Estamos falando sobre todos esses sentimentos, esses frutos do Espírito, todos esses benefícios que nós recebemos da parte de Deus. E estamos tomando por base aí o livro de Filipenses, a carta, na verdade, de Paulo à igreja dos irmãos filipenses ali, onde Paulo dá instruções valiosas. Hoje, especificamente, nós vamos conhecer a história de dois rapazes, dois jovens, que fizeram parte do ministério de Paulo, que foram, de uma certa forma, aí, missionários junto com Paulo, foi instruído por Paulo e estiveram presentes ali na construção da história da igreja primitiva. Então, abra sua Bíblia aí, se você puder, no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, bem aí, no Novo Testamento, claro, depois de Atos dos Apóstolos, vai ter Romanos, 1º e 2º Coríntios, Efésios, aí você chega em Filipenses. Se você tiver dificuldade de encontrar livros da sua Bíblia, porque você é uma pessoa nova nessa área, nesse manejo com a Bíblia, quando você abre a sua Bíblia, você abre a capa, as primeiras folhas tem ali um sumário, um índice, onde sempre consta a página de cada livro. Então isso pode ser um facilitador até você ir aperfeiçoando esse contato e depois você nem vai precisar mais desse sumário. Mas é bom eu falar sobre isso porque tem pessoas que não conhecem, certo? Então nós vamos dar continuidade. Ontem também nós falamos sobre Filipenses 2, só que o capítulo é grande, então a gente fez uma pausa para dar continuidade hoje falando dessa questão de mais importante do que eu ser chamado por Deus, mais importante do que Deus me chamar para algo específico, algo personalizado, algo especificamente para mim, um chamado, uma missão, um dom que Ele colocou na minha mão, mais importante do que isso é eu ser aprovado por Deus. Você concorda comigo? Então vamos ouvir aqui, aliás, vamos ler juntos, se você puder, o que está em Filipenses 2:19. Vamos ler o que Paulo diz. Ele diz: espero no Senhor enviar-lhes Timóteo brevemente. Enviar-lhes para onde? Para a igreja dos irmãos filipenses, a igreja de Filipos. Espero no Senhor poder enviar o Timóteo. Seguida, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Versículo 20. Não tenho ninguém que, como ele, ou seja, esse cara é diferenciado, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ou seja, ele é o único e exclusivo nessa obra, nessa missão, que tenha interesse de tomar sobre ele o fardo de vocês, ou seja, dividir o fardo com vocês. E ele diz em seguida, pois todos buscam seus próprios interesses. Versículo 21. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. É uma pena, é uma realidade, e é o que Paulo está relatando aqui. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar tão logo me certifique a minha situação, confiando no Senhor que em breve poderei ir. Vou fazer uma pausa aqui para falar para você que há duas epístolas, duas cartas que Paulo escreveu endereçadas a Timóteo, e vale a pena você dar uma conferida depois no seu devocional individual aí, só você e Deus, buscando mais conhecimento, e você lê tudo que Paulo diz ali, são instruções valiosíssimas. Alguns textos que Paulo fala ali estão exclusivamente só nessas cartas a Timóteo, você não vai encontrar em nenhum outro lugar, então vale a pena você dar uma passadinha lá. E um dia você consegue ler uma carta toda, no outro dia você consegue também. Então o que acontece? Paulo está fazendo aqui uma série de elogios para Timóteo, está falando para a igreja de Filipenses: olha, eu quero o quanto antes possível enviar esse menino, porque ele não só é um obreiro aprovado, e quando fala obreiro é aquele que faz a obra, então ele não é só um pupilo meu, gente, pupilo é no sentido de filho, de uma pessoa que foi discipulada por outra. A pessoa é tipo aluno e mestre, aluno e professor, entendeu? Então ele diz, olha,
esse menino para mim é como um filho. Ele foi um companheiro de trincheira, de batalhas, e me ajudou aqui em tudo com o máximo esforço. Diferente de todos os outros à minha volta, ele não buscou seus próprios interesses, mas buscou um interesse sincero de estar fazendo com toda sinceridade, cumprindo o seu chamado, nos ajudando na obra missionária de levar a palavra por onde nós passamos. Consegue perceber? A seriedade do chamado de Timóteo, quão importante nós sermos aprovados por Deus. Não só aqui, esse é um texto meio que isolado, não só isolado, né? Mas é um pequeno texto de uma pequena amostra do que Timóteo representa. Porque em várias outras cartas você vai encontrar Paulo fazendo grandes elogios da pessoa de Timóteo. Vamos seguir agora mais a leitura para nós conhecer uma outra figura, um outro personagem, que é o Epafrodito. O que é que diz sobre esse Epafrodito? Versículo 25, quase não consigo falar. Epafrodito. Versículo 25 que diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Ou seja, provavelmente ele era pertencente da igreja de Filipenses e Paulo queria enviar ele de volta. Por quê? Ele diz, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, o Epafrodito, mensageiro de vocês, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Ou seja, ele era de Filipenses e a igreja de Filipenses enviou o Epafrodito para socorrer, para ajudar, para apoiar Paulo nesse momento do seu chamado missionário, certo? Em seguida ele diz, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficou sabendo que ele esteve doente, porque vocês ficaram sabendo que ele esteve doente. Eu vou fazer uma pausa aqui, para não ficar confuso. O Epafrodito adoeceu e a igreja de Filipenses ficou sabendo. E Epafrodito, dado sua índole, seu caráter e seu nível de humildade, ficou angustiado porque a igreja ficou sabendo que ele estava doente. E ele não queria que tal preocupação fosse levado àquela igreja. Não sei de que forma que a igreja ficou sabendo, mas eles ficaram. Em seguida, Paulo vem e traz mais fatos. Ele diz, de fato, ele ficou doente, ele quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O que significa isso? Significa que se Epafrodito quase morreu, e se ele tivesse morrido, seria uma tristeza tão grande para Paulo saber assim, poxa, meu companheiro veio de tão longe, veio de lá de Filipos, para me ajudar aqui nessa obra missionária, e morreu, que tristeza, né? E aí ser dias de luto, enfim, Epafrodito foi livrado pelo Senhor. Mas Paulo está falando dele aqui com tanto zelo, com uma aprovação tão grande, semelhante à de Timóteo, que vale a pena a gente continuar a leitura no versículo 28 que diz, por isso, logo enviarei para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristezas. Encerrando já essa história, ele diz, peço que vocês o recebam no Senhor com alegria e honrem esse homem, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo. Você entende o que é isso? Quase morrer por amor à causa de Cristo? Você entende que isso aqui tem total ligação com aquilo que nós falamos na segunda-feira, que é o sofrer por um motivo, aliás, sofrer por um propósito, né, maior, não é um motivo de tristeza, mas um privilégio, como Paulo tinha dito lá no Filipenses 1. Foi isso que nós tratamos na segunda-feira, essa questão de eu sofro, né, eu passo por desafios, eu passo por problemas. Eu tinha até dado alguns exemplos nos dias atuais do que seria sofrer pelo evangelho, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma doença que Epafrodito enfrentou, mas que permaneceu firme, fiel a Deus, não com aquele sentimento de, ai, Deus me abandonou, ai, muito triste, não com aquele sentimento de reclamação, de queixa, de lamúria, né? Mas permaneceu firme. Nas palavras de Paulo, ele quase morreu pela causa de Cristo. Isso é muito importante, isso é muito relevante, isso é muito sério. Quando a gente traz isso para aplicar na nossa vida, que a gente pensa, será que nós temos um pouquinho desse nível de fé? Será que nós temos um pouquinho desse nível de amor pela causa de Cristo? Será que nós temos esperança em Cristo a ponto de sofrer sem reclamar? Sofrer sem lamuriar? Sofrer sem dizer, ó céus, ó vida, Deus me abandonou, porque eu quero que volte os dias bons, os dias e desapareçam os dias maus. Porque a gente tende a pensar que está perto de Deus, ou que Deus está perto de nós só nos dias de bonança, os dias de mesa farta, os dias de festa, os dias de alegria, os dias de saúde. Mas quando vem o dia mau, quando vem a dor, a enfermidade, o diagnóstico, quando vem a notícia ruim sobre um parente, quando vem os desafios da vida, a gente tende a querer pular do barco, a gente tende a querer abandonar a fé, a gente tende a pensar assim, poxa, não imaginava que ser cristão era isso, passar por problema também não, achei que era
só bonança, era só vida perfeita, entende? Como disse Salomão, e a gente leu isso nos estudos da semana passada em Eclesiastes, onde ele diz, ó, Deus fez o dia bom e o dia mau. Quando vier o dia bom, desfrute, aproveite. E quando vier o dia mau, não reclame. Não murmure, não pense que Deus se afastou de você. Deus está fazendo isso para impedir que vocês prevejam o futuro. Ou seja, para dar uma turvada na vista de vocês com relação ao futuro. Porque às vezes, se vocês souberem do futuro, vocês vão atrapalhar o futuro que Deus tem para vocês. Mais ou menos isso que Salomão disse lá em Eclesiastes. Então, voltando aqui para essa questão do Epafrodito, de morrer por uma causa, ou quase morrer, ou padecer por uma causa, pela causa de Cristo, a única causa que vale a pena sofrer com alegria, como você pode ver essa semana inteira, já o terceiro dia, né, nessa quarta-feira, explicando sobre essa carta de Filipenses, mas você vai ver em todas as cartas de Paulo, desde Atos dos Apóstolos, quando ele foi chamado ali, os primeiros registros sobre a vida de Paulo, você vai ver a veemência que Paulo defende o sofrer por Cristo, a alegria que ele expressa por estar padecendo por Cristo. É anormal, eu sei que isso soa meio sádico, meio doido, tipo assim, o cara era apedrejado, o cara estava sendo chicoteado, o cara estava sofrendo, mas estava comemorando, estava tendo forças, alegria em Deus de cantar louvores a Deus e dizer, Senhor, obrigado, estou sofrendo pelo teu nome. Eu sei que isso para nós soa algo muito longe, muito absurdo, muito irreal, mas nós precisamos entender que viver para Cristo, morrer para o mundo, para as práticas, ou seja, para aquilo que eu vivo falando, que já ainda falei essa semana ainda, essa questão de cultura do mundo, morrer para a cultura do mundo e ser agora uma pessoa contra a cultura, isso tudo é para me dar prazer, não é para ser uma coisa sofrida, triste, amargurada. Agora como as pessoas lá fora olham para alguns de nós, porque não sabemos viver uma vida com Deus, as pessoas olham com um olhar de piedade. Você sabia disso? Sim, já conheci muitas pessoas que dizem assim, ó, eu acho tão bonito os crentes, eu acho legal, muito bom, muito legal, mas eu acho que eles são tão tristes, tão sofridos, tão rejeitados, não sei, tão infelizes, não se divertem. Eu acho que é porque às vezes é essa a mensagem que a gente está passando erroneamente, sabia? Porque a gente está sofrendo e está fazendo questão de estar reclamando, de estar lamuriando, tanto reclamando com Deus, reclamando para quem nem tem Deus e dando motivo para as pessoas falar mal, entendeu? Então, não é esse o interesse de Deus, que a gente sofra e fique ali prostrado, derrotado, sobre a cinza, tipo, ó céus, ó vida, Deus esqueceu de mim. Não, não é para ser assim. Não é esse o sentido de que Jesus disse, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele não disse, permitam-se sofrer sua tristeza e ficar lamuriando, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, passem na prova com alegria, passem na dificuldade celebrando, não fiquem pagando de coitado, vocês não são coitados, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, como disse Paulo. Eu sei que isso soa tão desafiador, às vezes entrar na nossa cabeça, cara, tá tudo dando errado na minha vida, entre aspas, né? Parece que Deus esqueceu de mim, mas então eu tenho que comemorar e celebrar? Claro que tem. Você pode ver que a forma de ensinamento dos coaches, que são tão criticados e demonizados às vezes, por falta de conhecimento das pessoas, não entender qual é o trabalho do coach, não sou coach, mas tenho um certo respeito por esse profissional, porque eu conheci de perto, vi no que consiste o trabalho dele, vi que tem base científica, não é uma coisa do inventismo, alguém inventou ali na esquina. É uma coisa que vem aí de muitos anos, um estudo sério, que faz o quê? Uma ativação cerebral, faz com que o teu cérebro seja ativado de forma motivacional, de forma que tu fique, alegre quando a dor tá acontecendo, o desafio tá acontecendo, mas você tá celebrando, e isso vai fazendo uma carga neural, aliás, a energia positiva de todo o teu corpo, buscando um campo energético, já tô falando linguagem meio coach, né? Mas trazendo coisas boas notícias para nós. Já ouviu falar da lei da atração? A Bíblia não vai falar claramente sobre a lei da atração, mas ela vai dar sinais de que se eu penso positivo, se eu lanço sobre Cristo a minha dor, a minha ansiedade, meu problema, a minha dificuldade, e comemoro no Senhor, sabendo que Ele está comigo, que não é porque o dia mal chegou que Ele me abandonou, com certeza eu trago paz para o meu coração, paz para minha mente, eu trago alegria para minha vida. Conseguiu me entender? Então, voltando aqui para o Epafrodito e o Timóteo, que são para ser, né, os temas centrais aqui dessa manhã do nosso devocional, é preciso entender que eu tenho que cumprir o meu chamado, o meu propósito de vida, sabendo que o desafio vai vir e sabendo que Deus vai estar comigo em meio ao desafio. Ou você acha que, por exemplo, lá no livro de Daniel, quando os 3 jovens, Azarias, os 3 jovens lá, com os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens lá,
quando eles foram lançados na fornalha de fogo aquecida, não sei quantas vezes mais lá, você acha que eles caminharam, já foram caindo em depressão lá, entraram dentro dela morrendo de chorar e de reclamar e dizendo onde é que está Deus? Você acha que foi dessa forma? Não está narrado lá nada disso. Está narrado de que uma quarta pessoa, um anjo, o quarto homem, entrou ali e começou a caminhar com ele dentro do fogo. Nem cheiro de queimado eles tinham, porque souberam celebrar, souberam confiar de todo o seu coração, depositar a sua fé e a sua esperança no Senhor. É isso que eu tenho que fazer e é isso que você tem que fazer. E é essa palavra dessa manhã, tanto sobre os testemunhos de Timóteo e Epafrodito, como o testemunho vivo de Paulo, que é: tô sofrendo, tá difícil, tá com dificuldade, mas eu não vou dar o gostinho do meu inimigo dizer que eu sou derrotado, que eu não sou, porque eu não sou perdedor, porque eu tô passando por um momento difícil, mas isso não me torna uma pessoa infeliz, isso não me torna uma pessoa sem Deus, entende? Então, sorriso no rosto para confundir o inimigo e bola pra frente, porque vai dar tudo certo, Deus está com você, eu não tenho dúvida. Vamos orar então? Se você não colocou ainda seu pedido de oração aqui no chat, ou nos comentários aqui, pode colocar. Se você não curtiu o vídeo, dá só um toquinho aqui embaixo no curtir, curte aí, para o YouTube entender que esse vídeo é valioso, que vale a pena ele recomendar para outras pessoas e o nosso canal alcançar ainda mais outras vidas, para estar constantemente conosco aqui, ativando o seu espírito. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, nós entramos em oração nesse momento. Clamamos por tua graça, por teu favor, por tua misericórdia, por teus livramentos. Pedindo ao Pai que abençoe o nosso dia de uma forma especial, nos dá uma quarta-feira debaixo da tua mão poderosa, nos livra no trânsito, nos livra no trabalho, nos livra em casa, nos livra os nossos filhos, livra a nossa casa, protege, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão aguardando por um diagnóstico, aqueles que estão passando por um tratamento de saúde, aqueles que estão com cirurgia marcada, aqueles que estão passando por uma dificuldade financeira, todos os pedidos de oração eu apresento diante do Senhor nessa manhã e peço que a tua mão poderosa esteja sobre a nossa vida, que o Senhor nos guarde, nos proteja. Ó Deus, que todos os pedidos de oração sejam respondidos pelo Senhor. O Senhor que conhece individualmente a necessidade, a causa de cada um. Que todos sejam guardados, livrados e protegidos debaixo da tua mão poderosa. Que o Senhor responda a oração de cada um, meu Pai, livrando de todo mal. Que o Senhor guarde a casa dessa pessoa, meu Deus. Que o Senhor guarde o casamento. Ó Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está precisando de uma resposta, de um sinal do Senhor, que ela seja guardada, livrada em nome de Jesus. Amém. Você que ficou até agora, Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e te dê aí uma semana especial, brilhante, debaixo da mão poderosa dele. Em nome de Jesus, espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.